pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao nosso PET 4. Então hoje eu vou estar explicando as questões da semana 1, tá? Então você vai lá abrir na página 14 até a página 16 e vai acompanhar comigo as explicações das questões, tá? Antes, já deixa seu joinha e se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Não esqueça de ativar o sininho também, tá bom? E espero as atividades no final, tá? Depois que vocês terminarem, não esqueça de mandar a foto para mim e as correções vai na próxima semana via WhatsApp para vocês, ok? Então vamos lá? Bora lá comigo! Vamos dar início então ao nosso PET 4, né? As atividades da semana 1. Vamos lá. Então, começa aí na página 14 até a página 16. E o nosso conteúdo é sobre os números racionais na representação fracionária e na decimal, tá? E a gente vai fazer também operações com números decimais, certo? Atividade número 1. Um amperímetro de ponteiro central é um aparelho de medida de intensidade de corrente elétrica muito utilizado em laboratórios de física, eletrônica, etc. Ele contém uma escala graduada em que o ponto central é o zero e as extremidades da escala apresentam os valores limites suportados pelo aparelho. O ponteiro indica o valor da medição em cada instante. A escala de um amperímetro ilustrada na figura abaixo está dividida em 8 regiões, numeradas de 1 até 8, e cada uma delas apresenta um intervalo de 10 unidades. Então, se vocês perceberem a reta, né, uma reta, tipo uma reta numérica, o zero está no meio, aí eu tenho de 10 em 10, 10, 20, 30, 40. E do lado esquerdo, os números negativos, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. E aí tem uma escala aí de 1 até 8, tá? Nos intervalos aí. Durante a medição, foram encontrados valores menos 731 sobre 25 e 327 sobre 20. Esses valores se apresentam respectivamente nas regiões. Então, na mesma ordem aí, a primeira fração, ela está em qual região dessas daí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8? E a segunda fração está em qual região aí, tá? Então, nós vamos fazer as explicações agora, ok? Aqui na questão número 1, nós vamos estar trabalhando transformar uma fração em um número decimal, tá? Então, nós temos uma reta com os números. Pode perceber que aqui tem os números negativos, aqui o zero, tá? Daqui para cá os números positivos, tá? Então aqui ó, positivo, daqui negativo. E aí nós temos duas frações para vocês transformarem em número decimal e colocar eles na reta numérica, certo? Então essas duas frações aqui vocês vão fazer o quê? Dividir, tá? Para achar o número decimal basta dividir. Então 731 dividido por 25. Certo? O resultado vocês vão ver onde é que vai estar. Por exemplo, se desse menos 24, então vocês iam analisar aqui, ó, menos 20, aí vai aumentando, ó, 20, 21, 22, 23, 24, então estaria nesse intervalo aqui, tá? Menos 11,4, então estaria aqui, ó, menos 10, menos 11, 11,5, estaria nesse intervalo aqui, ok? Então o número que der, vocês vão ver qual que está para assinalar a alternativa, tá? A mesma coisa nessa outra aqui. Vocês vão dividir 327 por 20. O resultado que der aqui, vocês vão ver onde vai estar. Se está no 5, no 6, no 7 ou no 8. Suponhamos que dê 23,4. Então, 20 está aqui, não está? Vai ser nesse intervalo aqui, no 7. Então, vocês vão fazer a conta e vai ver qual é a alternativa correta dessa questão, certo? Questão número 2. A escola Aprender Mais realiza todos os anos uma festa junina. Neste ano, cada professor cumprirá uma tarefa avaliativa que deverá ser feita em conjunto com os seus alunos. A professora de matemática do sétimo ano ficou responsável pelas bandeirinhas.
E para avaliar a atividade, solicitou que cada aluno levasse bandeirinhas recortadas e que escrevesse em cada uma o número racional. A atividade consistia em organizar as bandeirinhas com os números racionais escritos nelas em ordem crescente, ou seja, os números deveriam ser colocados corretamente um após o outro, do menor para o maior. O primeiro grupo de alunos organizou as primeiras bandeirinhas conforme mostra a figura abaixo. Então, eu tenho as bandeirinhas com os números aí, certo? Entre os números apresentados a seguir, o único número que poderá ser escrito na bandeirinha que fica entre o -1 e o 0,7 é, então, o que está aí no meio, no ponto de interrogação, vai ser qual número aí das alternativas? Vocês vão analisar e vai colocar, tá? Então, vamos para as explicações? Nessa questão aqui, número 2, também nós vamos transformar a fração em um número decimal. Então, aqui tem uma reta com bandeiras, tá? Aí aqui tem de novo os números negativos e os números positivos, tá? Então, eu tenho aqui -2, -1,5, -1. Aqui eu não sei o valor que eu quero descobrir. Aqui 0,7, 3 meios e 7 meios. Então, vamos colocar todos em números decimais? Então, esses daqui nós vamos transformar em número decimal, tá? Nós vamos pegar aqui o 3 e vamos dividir pelo 2 para achar o número decimal correspondente, tá? Eu expliquei isso aqui na última semana do PET 3, tá? Divisão aqui. Mas eu vou dividir aqui 3 dividido por 2. Então, quantas vezes o 2 cabe dentro do 3? Somente uma vez, não é? Então, eu vou colocar 1 aqui, tá? 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Sobrou 1. 1 é menor que o meu divisor. Tem como eu continuar dividindo. Então, eu vou fazer o quê? Transformar isso aqui em décimos. Então, vou colocar vírgula. E agora eu vou estar trabalhando com décimos. Vou acrescentar um zero aqui, certo? Então, eu vou fazer o quê? Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5. Então, aqui deu 5 décimos. 5 vezes 2, 10. Então, fechei a minha conta. 1,5, certo? Então, aqui é 1,5. Vamos fazer a mesma coisa com 7 sobre 2. Vamos dividir 7 por 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 7? Então, 2, 4, 6. 3 vezes. Então, 3 aqui. E 6 aqui. Vai sobrar de novo 1. 1 não dá para dividir porque ele é menor que o 2. Então, eu vou transformar em décimos. Então, coloca vírgula e acrescenta um zero. Mesma coisa, quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5. Então, vou colocar o 5 aqui, 10 aqui. Então, deu 3,5, certo? 3,5 aqui. Aí, vocês vão ver nas alternativas qual dos números que estão aí que vocês vão colocar aqui entre o -1 e o 0,7. Se tiver algum número com fração, tipo esse, vocês vão fazer da mesma forma. Vão dividir e achar o número decimal. Daí vocês vão encaixar, ver qual que vai dar certo de colocar aqui entre o -1 e o 0,7, certo? Questão número 3. Faça a comparação dos números correspondentes às situações dadas, utilizando os símbolos maior que ou menor que. Letra A, 3,5 graus Celsius abaixo de zero e 1,3 graus acima de zero. Então, você vai comparar esses dois números, 3,5 e 1,3, com o sinal de maior ou menor. Letra B, 0,8 metros abaixo do nível do mar e 1 metro abaixo do nível do mar. Mesma coisa, vai comparar esses dois números. Letra C, saldo positivo de R$ 85,20 e saldo positivo de R$ 52,10. Letra D, saldo negativo de 5 gols e saldo zero. Aí na letra D você vai comparar o 5 com o zero. Eu vou passar alguns exemplos aí para vocês entenderem melhor. Vamos lá para os exemplos? Nessa questão aqui, a número 3, nós vamos comparar números decimais. Então, eu coloquei alguns exemplos, são exemplos que vocês vão estar, a partir daqui, fazendo a questão número 3, certo? Então, o primeiro exemplo, 5 graus abaixo de zero. Abaixo de zero, lembrando da reta numérica. Então, aqui eu tenho zero, daqui para cima eu tenho os números positivos, para baixo os números negativos, certo? E por diante, aqui os positivos.
Então, se eu quero 5 graus abaixo de zero, que número eu vou escrever? Menos 5. E eu quero 1,3 acima de zero. Então, vou colocar aqui. Então, eu vou comparar esses dois números. Então, o menos 5 ele é maior ou é menor que 1,3? Então, lembrando que o sinal de maior é esse e o de menor é esse aqui. Bom, então se é menos, qualquer número negativo é menor do que o número positivo. Então, o menos 5 é menor que 1,3. Então, vou colocar esse sinal. Assim vocês vão fazer aí, tá? Outro exemplo. 3,4 metros abaixo do nível do mar. Se está abaixo do nível do mar, ele é negativo. Então, eu vou escrever menos 3,4, certo? E 2 metros também abaixo do nível do mar, então menos 2. Os dois são negativos, agora eu vou comparar. Então sempre pensa assim, ó, menos 3, olha aqui. Menos 2 está acima, menos 3 está abaixo. Então quanto mais longe do zero, menor é o número, tá? Ó, mais longe do zero, menor ele é. Pensa em dívida. Se você deve 3,4 e eu devo 2, quem está devendo mais? Certo? Você. Então, esse número é menor do que menos 2. Então, vou colocar sinal de menor. Bom? Saldo positivo. Se é positivo, é mais. Então, vou escrever mais 35,40. E saldo positivo de 32,20. Quem é maior? Tá claro que o 35,4 é maior que o 32, certo? 35, ó, maior que o 32. Então, vou colocar o sinal de maior. Bom, saldo negativo, se é negativo, tem menos. De 3 gols, então menos 3. E saldo zero, aqui. Olha aqui o menos 3 onde ele está, aqui embaixo, o zero aqui. Então, ele é menor do que o zero. Qualquer número negativo é menor que o zero, só pensar assim, ó. Se você deve 3 e aqui não deve nada, então você aqui está devendo mais. Então, esse número é menor, tá? Então, menos 3 menor que 0. Então, siga esses exemplos para fazer a questão número 3, ok? Sistematizando os conceitos. Todo número racional pode ser escrito na forma de um número decimal por meio de uma decimal exata, por exemplo, 3/4, que é igual a 0,75, ou de uma dízima periódica, 1/3, que é igual a 0,333. Racional lembra razão, que em matemática lembra comparação pela divisão. Então, aqui nós estamos trabalhando os números racionais, que envolvem os números decimais, que pode ser exato ou uma dízima periódica. Eu tenho um vídeo sobre essa explicação aí, que tem a dízima periódica, que chama Transformando Fração em Número Decimal. Então, assista o vídeo para vocês entenderem o decimal exato e a dízima periódica, ok? Questão número 4. A figura 1 representa 2 tubos de vidro, T e M, de mesma medida. Cada um deles dividido em um certo número de partes iguais. A cor laranja representa o líquido que cada um contém. A figura 2 representa os 2 tubos T e M após ser despejado parte do líquido contido no tubo M em T, enchendo-o. Então, o que aconteceu aí? Tem os 2 tubos, o T e o M, na primeira figura. Aí, esse líquido que está no tubo M foi jogado no tubo T, formando lá a segunda figura, onde encheu o tubo T e sobrou um restinho lá no tubo M. Então, o que vocês vão ter que achar? Nessas condições, a fração que representa a quantidade de líquido que ainda resta no tubo M da figura 2 é. Então, vai ser uma dessas alternativas. Então, eu vou passar a explicação agora para vocês entenderem melhor, certo? Vamos lá, então? Vamos escrever aqui as frações correspondentes ao desenho, tá? Então, aqui, esse tubo ele está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar os 5 aqui. Quantas partes estão coloridas? 3, né? 3/5. Então, essa fração representa essa parte aqui, tá? Esse outro está dividido em quantas partes?
1, 2, 3, 4. 4 partes e foram quantas coloridas? 2. Então isso aqui representa 2/4, certo? Então vocês vão transformar essas frações em frações equivalentes, que têm o mesmo denominador, para a gente conseguir chegar na resposta, certo? Então, eu vou transformar isso aqui em uma fração equivalente. Vamos aqui. Que número? Eu vou pensar aqui que eu tenho que multiplicar e achar o mesmo denominador para essa e para essa fração. Então, eu vou pensar aqui, ó, se eu multiplicar 5 por 4, dá 20. E aqui, se eu multiplicar o 4 por 5, também dá 20. Então, eu vou chegar no denominador 20. Então, multiplica aqui por 4 e aqui também, porque quando eu multiplico o número de cima, tem que multiplicar o número de baixo. Por 4. 13 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Então, esse 12 20avos é o que está aqui, está preenchido, tá bom? Vamos ver esse daqui. Multiplica por 5, né? Para chegar no 20 aqui. Por 5. 2 vezes 5, 10. E 4 vezes 5, 20. Certo? Isso aqui, ó, 10 20avos, é essa parte aqui que eu vou jogar pro vidro aqui, para poder juntar tudo e vai sobrar esse restinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Esse 12 20avos é a parte que está cheia. Eu quero saber quanto é isso aqui, ó, para ver se isso cabe aqui dentro, ok? Então, como que eu faço? Qual que é o meu valor inteiro? Tubo inteiro é 20 sobre 20, que é um inteiro, certo? Quantas partes eu enchi? Ó? 3, que representa 12, né? Então, eu vou diminuir. Menos 12, 20. 20avos. Então, 20 menos 12 são 8. Então, 8 20avos é essa parte aqui, ó, que eu tenho para encher. Então, isso aqui é 8 20avos. E eu tenho 10 20avos. Então, agora ficou fácil. Se eu jogar isso aqui para cá, vai sobrar. Quanto vai sobrar? Pensa e responde. Você simplifica no final, tá? Para chegar na resposta aí das alternativas. Então, você vê quanto que você pode jogar para cá e vai sobrar uma quantidade. E essa quantidade você vai simplificar, que vai chegar na resposta certa, ok? Questão número 5. Utilize a linguagem simbólica para expressar as operações abaixo entre os números racionais e calcule o resultado dessas operações. Então, eu vou explicar aí um por um para vocês. Vamos lá para as explicações. Questão número 5. Nós vamos trabalhar operações com os números decimais. Tá? Então, aqui na letra A, está pedindo o produto entre esses números. Na letra B, o quociente. Então, produto é a multiplicação, quociente é a divisão, tá? Então, vamos lá. O produto é vezes, então vocês vão multiplicar os dois números decimais como se estivesse multiplicando qualquer outro número, certo? Vou ficar com esse exemplo aqui, 1,4 vezes 0,5, tá? 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 0 vezes 4, 0. Não vou colocar aqui, que agora eu estou multiplicando aqui, ó. Vou colocar uma resposta aqui. 0 vezes 1, 0. Vamos somar 0. 7, 0. Agora eu vou contar quantas casas decimais tem após a vírgula. 1, 2. Então eu vou contar 2 casas da direita para a esquerda. Então 1, 2, coloca aqui. Então ficou 0,7. E o sinal, como vai ficar? Então vocês vão fazer isso aqui, ó. A regrinha de sinal, né? Na multiplicação, mais com mais, menos e menos, mais, menos e mais, menos, mais e menos, menos. Então, aqui eu tenho menos e mais. Então, o que vai ficar no final? Ó? Menos e mais, menos. Então, o produto de um número negativo com um positivo é igual a um número negativo. Tá? Então, no final, a resposta coloca menos, certo? Agora, aqui o quociente. Então, a divisão entre dois números decimais, tá? Um negativo e um positivo. Olha, o que vai ficar no final? Negativo, positivo, fica negativo, ok? Vou fazer com esse exemplo aqui para vocês verem. Então, você vai contar quantas casas decimais tem após a vírgula. Tem uma casa, aqui tem uma e aqui eu tenho uma. Se aqui eu tivesse uma e aqui duas, então
ia fazer o seguinte, vocês vão multiplicar por 10, 100, 1000. A quantidade de casas decimais é o número de zeros. Então, como eu tenho só uma casa decimal, vou multiplicar por 10. E aqui também. Se eu tivesse duas casas aqui, ó, então eu ia multiplicar os dois por 100, porque eu teria duas casas decimais, então 2 zeros, 100. Como não é o caso, aqui eu só tenho uma casa, só vou multiplicar por 10. Multipliquei por 10 para transformar esse número em número inteiro, tá? Então vai ficar 13 e aqui 5. Aí eu vou dividir 13 por 5, tá? Vamos fazer a conta. Quantas vezes o 5 cabe no 13? 5, 10. Se eu colocar mais uma, vai passar. Então, 2 vezes. 1010. Sobram 3. 3 não dá para dividir. Vou transformar em décimos. Então, colocar vírgula, coloco 0, tá? 30. 5, quantas vezes o 5 cabe dentro do 30? 6 vezes. 6 vezes 5, 30. Então, aqui o meu resultado é 2,6. Ok? Certo? Aí coloca o sinal, no caso aqui, menos e mais, menos vai ficar menos. Só que essa aqui não é essa, tá? Eu só fiz como exemplo para vocês responderem essa aqui, ok? A letra C pede a soma entre menos 1,2 e mais 0,6. Então está aqui. Menos 1,2, como é soma, coloquei mais 0,6. Então eu vou fazer a regra de sinal. Sinais iguais eu vou trocar por mais. Sinais diferentes troca por menos. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 1,2 mais 0,6. Agora eu tenho sinais diferentes. Sinais diferentes, conta de menos. Então eu vou fazer 1,2 menos 0,6, certo? Só resolver a conta. E no final, quem é maior? Como é que está trabalhando a adição, você vai ver qual é o número maior. Entre o 0,6 e menos 1,2, esse é maior, não é? Então vai ficar mais, então no final vai ficar positivo, tá bom? Isso aqui é uma dica, então esse número é menor que aquele lá. A letra D fala a diferença entre menos 1,2 e 0,6. Aqui tem um sinal de diferente, mas eu acredito que é mais, tá? No lugar desse diferente aí é mais, então mais 0,6. Então vamos ter aqui, ó. A diferença, quando eu falei diferença é menos. No de cima eu falei a soma, tá? Então a diferença é menos. Entre menos 1,2 e 0,6. Agora eu vou tirar o parêntese, ó. Menos 1,2, menos e mais é menos 0,6. Quando eu tenho dois sinais iguais, eu vou fazer o quê? Duas dívidas, eu vou somar minha dívida, tá? Então aqui eu vou somar esses dois números, 1,2 e 0,6. Soma e conserva o sinal, porque eu vou somar minha dívida e vou continuar com ela. Então vai ficar menos no final, sinal, tá bom? Letra E, vamos lá. Menos 2 terços elevado à quarta potência. Então eu já escrevi, ó, menos 2 terços, quarta. Então eu vou levar à quarta potência. Isso aqui é só você multiplicar, né? A base aqui, ó, 4 vezes, tá? 1, 2, 3, 4. Agora é só multiplicar 2 vezes 2, depois o resultado vezes 2, resultado vezes 2, certo? Embaixo a mesma coisa, multiplica, coloca lá no final. Faz o sinal, menos com menos, mais e menos, menos e menos, mais. Então vai ficar positivo no final, ok? Letra F. 4. Aí está dizendo o produto entre 4 e menos 1, 16 avos. Então, o produto é vezes, coloquei aqui. Agora é só multiplicar, tá? Quando não tem número no denominador, vou acrescentar 1. E vou multiplicar o de cima com o de cima. E o de baixo com o de baixo, eu vou colocar aqui, ok? Sinal aqui é mais e menos, no final fica menos. Sinais diferentes é menos, certo? Letra G. 0,7 elevado ao cubo. Cubo é 3. Então, eu vou elevar a terceira potência. Então, eu vou repetir 3 vezes o 0,7 e vou multiplicar, certo? Aqui, ó, é só você multiplicar o 7
pelo 7, pelo outro 7, colocar lá. Vou fazer esse exemplo aqui, ó, 0,6 ao cubo. 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6. Então, ó, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Então, coloco 0. Então, esse é o resultado da minha potência. Mesma coisa vai fazer aqui. 7 vezes 7, o resultado vezes 7. Ok? A letra H é só repetir o 5 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Multiplicar. 5 vezes 5, resultado vezes 5, resultado vezes 5. O sinal menos e menos, mais e menos, menos e menos, mais. Certo? Chegamos ao final, então, da semana 1, tá? Próxima semana, vamos fazer a semana 2. E aí, galerinha do 7º ano, conseguiram entender todas as questões? Fizeram todas? Estou aguardando as atividades, tá? Não deixe de mandar para mim. Bom, então aqui nós encerramos a nossa semana 1 e a próxima semana tem semana 2. E eu aguardo você, ok? Então, até a próxima semana. Tchau!